Eu não sei o suficiente, eu preciso aprender a estudar mais, preciso ler mais livros para poder falar. Imagina o professor Clóvis falando isso para você, falando que ele tem esse pensamento. Parece um pouco estranho, né, a gente parar para pensar que o professor Clóvis poderia pensar algum dia isso. Mas eu imagino que ele provavelmente em algum momento da vida dele, ele já deve ter tido esse pensamento de que não sabia o suficiente, de que precisava se preparar mais para poder falar algo para o público. Até mesmo ele, né, que é uma pessoa que a gente já conhece aí no meio público, que está sempre fazendo palestra, aulas, está sempre postando vídeos no YouTube, até mesmo ele, também imagino que ele deve ter esse pensamento algum dia que ele não sabe o suficiente, que ele precisa se preparar mais, porque ele precisa estudar mais. E ele já teve esse pensamento, eu já tive esse pensamento, e eu imagino que você que está me assistindo também já teve esse pensamento. E muitas vezes esse pensamento nos acompanha com a nossa vontade de ser excelente, de ser o melhor naquilo que a gente faz, na nossa entrega. Então, esse pensamento, ele vem acompanhado com um sentimento de que eu quero entregar o melhor para as pessoas, eu quero fazer com que essas pessoas aprendam o que eu tenho para levar para elas. E aí, muitas vezes, esse pensamento, se a gente não tomar cuidado, se a gente não tiver esse equilíbrio, essa parte boa que eu acabei de falar, acaba não acontecendo. E o que acaba acontecendo é que esse pensamento nos traz muita insegurança e muita vontade de não querer falar em público. É sobre isso que eu vou falar com você hoje nesse vídeo. Eu sou Luanda Lopes, eu sou especialista em comunicação e eu ajudo as pessoas a se comunicarem falando dos seus pensamentos e sentimentos sem ofender o outro. Vamos pensar então, vamos entender um pouquinho como é que esse pensamento ele pode influenciar de uma forma positiva e de uma forma negativa na sua vida? Então vamos lá. Bom, para quem já me conhece um pouco, né, sabe que eu sou professora há alguns anos, mas como tudo na vida tem um começo. E aí, quando eu comecei nessa vibe, né, de, eu quero dar aula, eu quero fazer palestra, então eu comecei a pensar nisso e automaticamente veio esse pensamento, mas eu não sei o suficiente, eu não estou pronta, eu preciso estudar mais. E aí começou aquela saga, né, de começar a ler livros, e de começar a ver palestras, e de começar a buscar as coisas cada vez mais. E eu não parava. Só que chegou um ponto que eu fui convidada para ser professora de uma instituição, o SENAC, e nesse momento, as minhas aulas elas já eram pré-agendadas, né? Então, antes, quando eu tinha esse pensamento de que eu não sei o suficiente, que eu não estou pronta, que eu preciso estudar, eu ficava procrastinando o meu sonho. Eu não ia dar palestras, eu não ia dar aulas, porque eu ficava sempre estudando, e o dia fatídico de ir lá e mostrar todo o meu conhecimento nunca acontecia. Foi então, né, como eu disse, que eu fui convidada para ser professora lá no SENAC, e lá eu tive uma oportunidade de colocar os meus medos à prova, porque como as aulas, como eu disse, elas eram pré-definidas, né, tinham datas marcadas para acontecer, então chegava um momento em que eu ficava pensando, eu preciso estudar mais, eu preciso me preparar mais, só que aí, chegava o dia da aula, e aí não tinha o que fazer, eu tinha que dar a aula. Então, acabou que essa situação toda me forçou a não dar tanta bola assim para esse pensamento, né, de que eu preciso estudar mais, e eu tinha que ir lá e mostrar o que eu de fato sabia. Não tinha tempo para aprender mais coisas. E aí, o que eu quero dizer com tudo isso, né? Foram passando os dias, né, e eu fui me colocando nessas situações desconfortáveis de apresentar, de ter que estar em sala de aula, mesmo não tão confiante de que eu sabia de tudo, até porque eu nunca ia saber de tudo, né, mas enfim, abafa. Eu imaginava isso, né, que eu queria saber de tudo e tudo mais.
E aí, toda vez que eu pisava em sala de aula, vinha esse pensamento de novo. Eu não sei o suficiente, eu não estou pronta, eu não estou preparada, eu preciso estudar mais, eu preciso estudar mais, eu preciso estudar mais. E aí, com o tempo, esse pensamento repetitivo na minha cabeça, ele começou a me deixar muito ansiosa e muito estressada. Porque como eu tinha as aulas com data marcada e o tempo era curto entre uma aula e outra, você começa a entender que não tinha muito tempo, muito prazo suficiente para eu estudar tudo aquilo que eu queria estudar para ficar excelente até dar aquela aula. Você concorda comigo que eu não ia ter tempo? Pois é, então, eu ficava muito estressada com isso, muito ansiosa, porque eu ficava, gente, isso aqui não tá legal, isso aqui não é o melhor, isso daqui não é o que eu tenho para passar, eu tenho que estudar mais, eu não tô sabendo o suficiente. E todo esse pensamento, toda essa angústia que foi me gerando, começou a afetar a minha saúde mental. Até que teve um dia que eu estava dando aula, e no meio da aula eu tive uma crise de pânico. Para quem não sabe como que é uma crise de pânico, eu comecei a ficar tonta, eu comecei a ficar com falta de ar, o coração acelerou, as minhas mãos ficaram frias e aquela sensação de pânico constante, que parece que o mundo vai explodir em cima de você. Essa é a sensação de uma crise de pânico. Eu tive essa crise em meio a uma aula, tive que me controlar ali para não cair no meio de todo mundo ali no chão, mas poderia ter acontecido, né? E tudo isso por quê? Porque eu ficava nutrindo esse pensamento. Lógico que eu fui descobrir isso um tempo mais tarde, depois que eu passei por essa situação da crise de pânico, eu fui até um psiquiatra, procurei ajuda para ver o que estava acontecendo comigo. Aí o psiquiatra me diagnosticou com TOC, o famoso TOC. Mas não é o toque de limpeza, tá, gente? Tem muita gente que acaba confundindo o TOC com o toque de limpeza, né? Que é muito disseminado por aí. Muitas pessoas falam, eu tenho TOC, eu acho que eu tenho toque de limpeza, não sei o quê. Mas o TOC, ele pode aparecer de diversas maneiras. E no meu caso, ele apareceu através dos pensamentos. Se a gente for pensar no que significa TOC é só uma sigla, tá? Porque o T, o O e o C significa transtorno obsessivo compulsivo. Então, todo transtorno obsessivo compulsivo que você tiver, se você tiver, vai ser desencadeado o TOC. No meu caso, então, o que era então que eu tinha de transtorno obsessivo compulsivo? Eram os pensamentos que eu não sei o suficiente, que eu preciso estudar mais, que eu preciso estar melhor, que eu preciso conhecer mais. Eu ficava rodando, sabe quando um disco fura e você fica repetindo a mesma coisa na canção, né? Ficava assim, só que na minha mente. Na minha mente ficava que nem um disco furado, repetindo a mesma coisa toda hora. E isso acabava me deixando ansiosa, estressada, com a minha saúde mental lá embaixo. E aí, por isso, eu desencadeei o TOC, fiz o tratamento durante 1 ano, e depois que eu fiz esse tratamento, eu consegui perceber uma coisa, gente. Na verdade, eu aprendi uma coisa. Muitas vezes a gente fica aí pensando, né, que não sabe o suficiente, que eu preciso aprender mais e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas você lembra quando você estudava, quando você estava lá no colégio, e aí tinha aquele professor que era um inteligente, né, que era aquele sabe de tudo, e chegava na aula e despejava o conteúdo na gente. Falava assim, a aula inteira de um monte de coisas, né? Você ficava assim, nossa, como esse cara sabe? Mas, na verdade, ele despejava todo o conhecimento porque ele sabia muito sobre aquele assunto. E aí, como que nós, alunos, ficávamos em sala? Pera, professor, pera, pelo amor de Deus, você tá indo muito rápido, quanta informação, putz, grilo, eu vou morrer aqui de tanta informação, não tô dando conta. Não era assim que a gente ficava? E no final, a gente aprendia tudo aquilo que o professor inteligentão chegava pra gente e trazia? Não aprendia, a gente ficava mais perdido com tanta informação, né? E aí eu comecei a perceber isso, nossa, eu tô agindo igual esses professores aí que eu tinha quando eu estudava, que eram aqueles professores inteligentões que despejavam conteúdo na gente, só que eles não esperavam o tempo da gente assimilar.
E essa é a grande sacada aqui para você, se você pensa desse jeito, se você passou ou passa, né, por essa situação que eu passei, é que o conhecimento, gente, muitas vezes a gente quer estudar muito para passar muita coisa para o nosso público, só que, na verdade, o conhecimento que essas pessoas vão assimilar é basicamente quanto mais simples, melhor. Então, Alecrim Dourado, o que você precisa entender é que menos é mais. Então, quanto menos eu trago informações, né, informações simples, informações básicas, mais as pessoas vão aprender aquilo, vão conseguir conciliar com a vida delas, vão conseguir assimilar esse conhecimento que eu quero passar e que, de fato, é a sua intenção. Você não quer fazer isso? Ou você quer deixar a pessoa estressada e ansiosa com tanta informação que você vai passar para ela? Então, muitas vezes, em reuniões, em palestras, em sala de aula, não importa o local onde você fica pensando isso, né, que você não sabe o suficiente e precisa estudar mais para melhorar. A questão aqui não é que você não sabe o suficiente. A gente precisa aprender a diferenciar conhecimento de sabedoria. Conhecimento é tudo aquilo que está em livros, né, que estão registrados em algum lugar. Isso é o conhecimento, e a gente pode adquirir isso fazendo as leituras. Agora, a sabedoria é quando a gente pega esse conhecimento que a gente adquiriu e consegue aplicar na nossa vida. E eu tenho certeza que você que está aí me ouvindo, você tem sabedoria de algo, porque senão você não tinha chegado até aqui. Alguma coisa você aprendeu ao longo da sua vida para você chegar até aqui. Então, você tem sabedoria. E essa sabedoria é o que é mais importante, porque isso significa que você pegou um conhecimento e aplicou ele na sua vida, transformou ele em sabedoria. E é isso, de fato, que as pessoas querem quando elas estão querendo te ouvir, seja numa reunião, numa palestra, numa sala de aula. Elas não querem saber 1001 dados sobre a informação que você foi levar. Se ela quiser saber informações detalhadas, é para isso que a gente tem os livros. Mas por que a gente se comunica com o outro? É para gerar conexão, é para passar essa sabedoria para o outro. E eu sei que a sua intenção lá no fundo é transmitir esse conhecimento, é transmitir essa sabedoria. Não é ser uma bomba relógio de informação. Então, na próxima vez que esse pensamento vier de que você não sabe o suficiente, de que você não está pronto, que você precisa estudar mais, comece a nutrir o pensamento de que menos é mais e também comece a perceber que o que você precisa passar para as pessoas é a sua sabedoria, é a experiência que você tem do conhecimento aplicado na sua vida. E o conhecimento, gente, vamos deixar para os livros, ok? Se você gostou desse vídeo, compartilha com outras pessoas, deixe outras pessoas ficarem sabendo que elas podem melhorar a sua comunicação mudando os seus pensamentos. Tchau, tchau. Te vejo no próximo vídeo.